Já que nós falamos sobre desejo na última coluna, desejo representando a motivação última na nossa vida, aquilo que realmente nos empurra para tentar avançar, vamos falar um pouco sobre como o desejo acaba articulando, acaba gerando a relação que talvez seja a principal na nossa mente, que é entre a tentativa de pensar de um lado e a vulnerabilidade às ilusões de outro lado. Isso pode ser útil na hora em que a gente está buscando, por exemplo, investir, mas ainda quando as alternativas estão ficando mais magrinhas de um lado e envolvendo maior risco de outro lado, junto com um desconhecimento e com a incerteza de sempre. Quer dizer, não é muito simples tomar a decisão de onde colocar o dinheiro nesse momento. Então vale a pena dar uma olhada, nem que seja rápida, sobre como a nossa mente está operando enquanto tudo isso acontece e a gente tem que fazer escolhas. É o seguinte, basicamente, nós podemos gerar pensamentos ou alcançar pensamentos ou não. A gente, só porque é ser humano, não significa que é fácil pensar, que isso aconteça o tempo inteiro, que a gente esteja sintonizado nesse modo de funcionar direto. Longe disso. Só olhar em volta que a gente já vê, infelizmente, né? Que o panorama não é muito fácil. Mas o que acontece? Em geral, a gente consegue alcançar algum pensamento se, em primeiro lugar, a gente não tiver uma resposta ainda, se a gente não souber. E para isso, a gente necessita de uma capacidade que é emocional de suportar o desconforto, o mal-estar que é trazido pelo fato da gente não saber, da gente não ter uma resposta, não ter uma solução, não enxergar alternativas no horizonte. Tudo isso angustia muito. Então, nesse momento, a gente tem uma espécie de encruzilhada. Ou a gente vai para o lado da ilusão e abraça qualquer tentativa de responder aquilo que a gente ainda não sabe, que a gente ainda não consegue fazer, enxergar, nem nada. Só que é claro que isso vai ter aquele preço básico, que é ilusão não funciona de um modo geral. Todos os golpes financeiros estão aí para provar, todas as tentações continuam. Ah, você quer investir? Eu tenho um esquema muito legal, dá 10% ao mês, 20% ao mês. Contos da carochinha. Mas quanto mais angustiado, quanto mais desesperada a pessoa estiver, mais ela vai ficar suscetível a acreditar nessa ilusão. E de outro lado, tem o caminho árduo de tentar pensar. Você continua sem saber, mas você vai analisar com cuidado as alternativas, vai procurar ajuda de confiança e de qualidade, é claro, se for necessário, vai ter que ficar com o bode de não ter tudo resolvido imediatamente, e a gente já sabe que a nossa mente odeia esperar, então fica atrás de qualquer trucagem para tentar pular esse espaço da falta, da espera, de não ter ainda. Então, é só tolerando esta grande frustração, tolerando os sentimentos que são produzidos pela experiência da frustração, que a gente pode tentar alcançar algum pensamento original, algum pensamento de boa qualidade, quem sabe até um belo insight, né? Ou, se não conseguir, ainda assim continuar tentando pensar, indo atrás de mais informações,
tentando comparar, vendo o que é melhor para você, o que te traz um retorno melhor, não só no curto prazo, não só no médio prazo, mas também na sustentabilidade de olhar o longo prazo e resistindo aos cantos de sereia que a gente sempre fala aqui. Então, existe este conflito, esta luta permanente na nossa mente. De um lado, a atração pelas ilusões baratas, que trazem aquele alívio na hora e depois cobram um maior pedágio lá na frente. E de outro lado, a tentativa, que nunca é fácil, de pensar com a própria cabeça e, claro, como eu falei antes, buscando ajuda quando necessário, mas ainda assim você usa a sua própria cabeça para escolher o caminho que você vai tomar, que pode até ser, por exemplo, ter um assessor financeiro de confiança para cuidar do seu dinheiro, que é o que o Kahneman faz, o nosso querido prêmio Nobel, que é psicólogo social. Então, a responsabilidade continua sendo nossa. Por isso também é tão difícil pensar, porque daí a gente tem que arcar com as consequências. Se a gente fecha o olho para o fato de que pode ser uma ilusão, a gente depois, com mais facilidade, embora não sirva para nada, a gente aponta o dedo para o outro e fala: ai, foi culpa dele, ele que me convenceu, ela, quem for, a fazer aquela besteira. Eu não estava pensando. Pois é, não estava pensando, porque é muito difícil pensar. Acontece, infelizmente, raras vezes em nossa mente. No geral, a gente fica em estradas batidas, repetindo coisa que a gente acha que já sabe e que só nos trouxe até aqui. Então, coragem, mãos à obra. O único caminho é tentar pensar, porque a ilusão cobra pedágio.